Seja bem-vindo a mais essa aula. Daremos continuidade às teorias contrárias à ressurreição de Jesus Cristo. Nessa aula, veremos a teoria do roubo ou a teoria da conspiração, bem como a refutação dessa teoria. Vamos lá? Segundo esta hipótese, os discípulos de Jesus roubaram seu corpo enquanto os guardas dormiam. Mentiram sobre suas aparições e forjaram a ressurreição. Os registros de Mateus nos trazem uma melhor explicação e a percepção dessa falácia propositada. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Bem verdade, disse Mateus. Foi amplamente divulgada a narrativa do roubo do corpo de Jesus por seus discípulos. Isso pode ser asseverado pelo relato de Justino Marte. Na obra de Justino, Diálogo contra Trífo, o judeu fala de um Jesus, um galileu, mentiroso, a quem crucificamos. Mas seus discípulos roubaram-no de noite do túmulo onde foi posto após ser solto da cruz e agora enganam os homens, afirmando que ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Cogitemos que, de fato, os discípulos tenham roubado o corpo. O que teriam feito com a guarda romana posta logo em seguida ao sepultamento? Ou ainda, porque os discípulos teriam escolhido justamente o discurso mais frágil daquela sociedade, a declaração de mulheres para asseverar que viram primeiro o Jesus ressurreto? Como explicar as aparições a mais de 500 testemunhas? Ou ainda, como explicar a fé com origem na ressurreição de Jesus, que nem diante da morte renunciaram ser ele o Cristo ressurreto? Não há evidências plausíveis que assegurem a fé cristã, a transformação das vidas dos discípulos e as aparições a partir de uma mentira de seguidores assustados pela morte de seu mestre. Podemos observar que no registro feito por Mateus, a narrativa da guarda do túmulo não foi nem questionada. Simplesmente criou-se uma hipótese para testificar o túmulo vazio. R.C.W. Lenski, que publicou uma série de 12 volumes de comentários sobre o Novo Testamento, cada um contendo uma tradução literal dos textos e comentários gregos de uma perspectiva tradicional luterana, declara que os próprios soldados haviam anunciado, sendo esse o testemunho mais inatacável de todos. Se o seu Messias predileto acaba se crucificando, ou você ia para casa, ou então arranjava um novo Messias. Mas a ideia de roubar o corpo de Jesus e dizer que Deus o ressuscitou, dificilmente teria ocorrido aos discípulos. São muitas as fragilidades dessa hipótese. Análises simples de um júri seriam suficientes para anulá-la. Se aceitássemos que os guardas dormiram, o que não aconteceu, como poderiam afirmar que os discípulos roubaram o corpo se estavam dormindo? Será que o barulho da enorme pedra que fechava o túmulo sendo removida não os acordariam? E os lençóis?
os ladrões deixariam as faixas enroladas de forma original? Realmente, essa teoria não traz melhores explicações para os fatos históricos. Ao contrário, causa confusão. Uma análise interessante foi feita por Crisóstomo, autor do século IV, que diz o seguinte: qual o significado também dos lençóis grudados uns nos outros com mirra? Pois se Pedro os viu largados ali, afinal, se os discípulos tivessem a intenção de roubar, não teriam roubado o corpo nu, não somente a fim de não desonrá-lo, mas também para não demorar e perder tempo despindo, dando oportunidade aos soldados de acordar e prendê-los. Sobretudo, tratando-se de mirra, uma substância que adere muito ao corpo e gruda nos panos, não seria fácil remover os panos do corpo. Mas se alguém fosse fazer isso, precisaria de muito tempo. Desse modo, também por isso a história do roubo é improvável. Tanto é improvável quanto absurda, pois, com exceção de João, que morreu de causa natural, todos os apóstolos morreram por causa da fé em Deus ter ressuscitado Jesus dos mortos, e não por algo que seria sabiamente uma mentira. Até o cético Strauss é contra essa hipótese. Ele disse: o historiador precisa reconhecer que os discípulos acreditavam piamente que Jesus tinha ressuscitado. Uma citação de Josh McDowell diz o seguinte: a fé simples do cristão que acredita na ressurreição não é nada em comparação com a credulidade do cético que aceita as mais impensáveis fantasias em vez de aceitar o claro testemunho de fatos históricos comprovados. É muito improvável que qualquer estudioso na atualidade defenda essa teoria. Os fatos falam alto contra ela. Pois bem, teoria insuficiente, falha e já refutada. Agora vamos para a próxima teoria, a teoria da alucinação. Forte abraço e te vejo na próxima aula.